Então, Bitcoin nos 50 mil dólares, vamos entender aí quais são os próximos passos, o que a gente tende a esperar do mercado de cripto. Então, a primeira coisa é justamente isso, né? Eu acho que é importante a gente reforçar e entender exatamente o momento que nós estamos vivendo agora do mercado. Então, como vocês podem ver aqui, o Bitcoin aqui acabou de ultrapassar, né, aqui a faixa dos 50 mil dólares, hoje, durante a parte da tarde, então batendo aí um valor muito expressivo, era o valor basicamente que marcou, né, a queda do último ciclo de baixa, quando a gente teve ali a confirmação da mudança do cenário macroeconômico, então realmente é algo muito relevante, e vamos entender um pouco o que está motivando esse movimento. O primeiro ponto, que não tem como a gente não comentar, e que para mim é o principal fator que está motivando todo esse movimento, é justamente a questão dos ETFs, spot de Bitcoin. Se a gente observa aqui, o que a gente tem que observar que é interessante, né? A gente passou por um primeiro momento, agora a gente está completando aí mais ou menos um mês de ETF spot de Bitcoin, que foi justamente esse período de venda nas notícias. Eu quero que vocês reparem muito bem aqui, olha. Olha que interessante esse período aqui. Esse foi um período entre o dia 12, né, de janeiro até o dia 26 de janeiro, foi bem próximo ali às aprovações dos ETFs, ao período inicial de aprovação do ETF, onde a gente teve a venda ali das pessoas que estavam posicionadas na Grayscale. Então é interessante perceber isso, né, que foi justamente essa pressão de venda que gerou o que a gente chama de venda nas notícias, o sell on the news, que eu tinha comentado bastante que existia uma probabilidade muito grande disso daqui acontecer, né, que é justamente esse processo de venda nas notícias. Então, é importante a gente entender isso. Num primeiro momento, a gente tinha uma pressão muito grande da Grayscale. A Grayscale, ela tinha majoritariamente a maior representatividade do mercado e também ela tinha ali muito capital antigo que estava esperando só esse momento, só essa oportunidade para sair. Só que agora a gente observa que tem um fenômeno muito diferente acontecendo no mercado de cripto, que é justamente esse segundo período aqui, que é um período em que a gente realmente está vendo o efeito ETF. O efeito ETF Spot Bitcoin, que foi o quê? A Grayscale perdendo relevância e, de fato, os novos produtos ganhando sua relevância, com destaque a quem? A gente tem que destacar principalmente a BlackRock, que agora já está batendo quase 4 bilhões de dólares de AUM sob gestão, e também a Fidelity, que está batendo aí 3 bilhões de dólares. E diversos outros ETFs chegando próximo à marca de 1 bilhão de dólares, entre eles o da ARK Invest e o da Bitwise. Então a gente tende a ver ali pelo menos 4 ETFs de spot de Bitcoin, na verdade 5 se a gente contar com o Grayscale, mas como o Grayscale esse capital já tinha entrado, vou colocar só esses 4 como ali grandes ETFs que vão marcar, né, esse momento de mercado. Então a gente vai ter aí 5 ETFs nos Estados Unidos batendo a faixa de 1 bilhão de dólares no mercado de cripto. E outro grande destaque que é importante a gente comentar aqui é justamente esse inflow, né? Se a gente pega aqui tanto o ETF da BlackRock quanto o ETF da Fidelity estão superando já a saída de capital da Grayscale. Então, isso está exercendo uma pressão positiva no mercado de cripto. Então, um grande fator é esse ETF. Mas se a gente soma aqui, eu quero que vocês preparem uma coisa que eu acho que é bem importante da gente ter em destaque. Se a gente pega o valor de AUM dos ETFs, excluindo Grayscale, a gente está aqui na marca dos 9 bilhões de dólares de AUM. E se a gente vem aqui nas projeções de AUM para essa aprovação do ETF nesse primeiro ano, é bem interessante perceber que a gente nem atingiu a pior projeção, que era só de 24 bilhões de dólares. Isso significa, sendo bem sincero, que tem pelo menos 14 bilhões de dólares para entrar através desses ETFs. E assim, fazendo uma projeção razoável, talvez a gente ainda esteja falando de pelo menos ali mais 60 bilhões de dólares que podem entrar no mercado nesse próximo ano. Então a gente ainda tem muita pressão positiva para o mercado de cripto. Então, quando a gente pensa no médio prazo, o efeito ETF, esse efeito que está acontecendo agora no mercado de cripto, tende a estender de forma positiva. E aí, eu acho que o último detalhe é justamente esse sucesso, né, que a gente pode classificar dessa forma. Quando a gente pega esse primeiro único mês de ETF, a gente tem um inflow positivo muito significativo das principais gestoras do mundo. A gente está falando de um inflow de 3,7 bilhões de dólares por parte da BlackRock, de 3,1 bilhões de dólares por parte da Fidelity e de 918 bilhões de dólares por parte da ARK Invest junto com a 21 Shares. Então, realmente, a gente percebe a pressão, o efeito ETF sendo bem, bem relevante aqui dentro desse processo, apesar da saída da Grayscale. Então, o efeito Grayscale, ele tá passando,
ele está sendo finalizado, e agora a gente entra numa nova era, onde, de fato, o ETF começa a ser precificado. E aí é legal destacar que, realmente, o grande motor que está impactando positivamente o mercado de cripto hoje, e isso é responsável principalmente pelo Bitcoin, está sendo um destaque em termos de performance com outros ativos, é realmente o investidor institucional. Então, a gente acaba de bater agora o maior valor de AUM, né, de capital sob gestão das principais gestoras do mercado, desde o início de 2022. Então a gente bateu aqui 59 bilhões de dólares de AUM. Então, um ponto muito, muito positivo realmente para o mercado de cripto. E junto com isso, a gente também tem percebido justamente esse efeito dos ETFs, enfim, de todas essas estruturas, que é justamente que 98% do capital que tem entrado no mercado de cripto nesse último mês vem advindo desses ETFs. Então, percebam como esse evento foi um evento muito importante. E é interessante a gente entender essa mudança de perspectiva, galera. A gente falou do Sell on the News aqui no canal, eu sempre comentei com vocês que eu acreditava que isso ia ter um impacto inicialmente negativo dos ETFs, mas isso era impacto de curto prazo. Quando a gente olha agora esse horizonte de médio e longo prazo, o ETF tende a ter um efeito muito, muito positivo no mercado e tende a se tornar algo extremamente relevante. Então, é importante a gente entender isso em relação a todo esse contexto. E só fazendo um parênteses, eu vi aí que, pô, uma parte aí da galera ainda não tá posicionada no mercado, né? Eu rodei a enquete lá, só 35% da galera falou que ainda não tá 100% posicionado no mercado. Fiquem tranquilos que eu vou comentar aí um pouco com vocês como a gente tá, como é o momento e, enfim, a forma mais ideal de estar posicionando no mercado de cripto nesse contexto. Só quero, então, aproveitar mais uma última coisa aí, vocês respondem aí no chat mesmo, que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês agora estão mais posicionados em altcoins ou no Bitcoin? Eu queria saber também isso aí do comentário de vocês, que depois eu quero pontuar algumas outras coisas. Não vão deixando aí nos comentários que, enfim, mais pro meio final da live a gente vai comentando. E aqui, por fim, só finalizando, né, mostrando justamente essa relevância dos investidores institucionais. Então, agora, quando a gente olha o contexto do mercado cripto, é interessante a gente perceber que a gente mudou de patamar comparado ao último ciclo. Hoje, praticamente todos os grandes players institucionais têm produtos de custódia e de trading de cripto. Então, a gente está falando de Bank of America, BlackRock, Bain, Y Mellon, CBOE, Charles Schwab, CME, Deutsche Bank, Fidelity, Frank Templeton, Goldman, JP, enfim, todos esses caras têm, e todos esses caras também estão posicionados, né, em questão de ETF e também tokenização. Então é interessante justamente perceber essa dinâmica dos investidores institucionais. Mas, apesar de tudo isso, de toda essa estrutura, enfim, que justifica esse momento de alta, é importante a gente comentar que nos próximos 60 dias nós teremos 3 grandes eventos que vão impactar profundamente o mercado de cripto e eles tendem a ditar a tendência do mercado de cripto daqui para frente. Então é importante a gente entender quais são esses eventos. Então eu coloquei em ordem de datas quais são esses 3 próximos grandes catalisadores do mercado de cripto. Primeiro catalisador que eu quero dar destaque é justamente o Decun Fork. Essa que vai ser a principal atualização do Ethereum voltada para sua escalabilidade, que vai acontecer no dia 13 de março. Então a gente já tem confirmação do time, a gente já tem a data de forma muito clara, a gente já tem os principais protocolos, todos eles posicionados. E quais são os efeitos do Decun Fork? Inclusive eu comentei isso numa live passada que eu vou deixar aqui no final dessa live para quem quiser assistir, quem quiser entender exatamente como se posicionar para isso. Principalmente, a gente deve ver logo menos airdrop de Starknet. A gente deve ver o lançamento da Aggregator Layer da Polygon. Tô vendo muita gente questionar de Polygon, depois eu até quero fazer alguns comentários para ativo. A gente deve ver o lançamento de novos dApps e também, ao longo dos próximos 6 meses, uma chuva de airdrops. Acredito que a gente vai ver ali, pelo menos, 3 grandes airdrops no ecossistema da Ethereum que vão mexer muito com o mercado. E aqui eu achei bem interessante 2 comentários que eu queria trazer aqui de 2 analistas relevantes para vocês em relação ao Ethereum e que me fazem acreditar que agora é um momento de assumir um pouco mais de risco nesse ecossistema, que nos últimos meses tem começado a reagir muito bem. O primeiro comentário é do fundador da Delphi Digital, até a Delphi Digital, que foi um dos players ali que bateu no Ethereum no início desse ano, e a gente teve um certo FUD ali no final do ano passado, em relação ao Ethereum, que eles colocaram que o Ethereum, ele tá vivendo nos 2 mundos, ele tá muito bem posicionado nos 2 mundos. Ele tá posicionado no mundo TradeFi, que é esse mundo que tá impulsionando agora, nesse primeiro momento, o Bitcoin, quando a gente olha, principalmente pelo fato, né, da narrativa de estar comprando um pedaço da internet.
da ideia do staking, né? Então, é importante a gente entender isso. Um dos maiores interesses dos investidores institucionais é realmente uma possibilidade de gerar renda passiva. Então, isso é um outro fator muito importante. O fato do ETF Spot de Ethereum ter uma alta probabilidade de acontecer esse ano. É até interessante que eles colocam isso, né, como algo inevitável, e eu concordo muito com isso. Para mim, o ETF Spot de Ethereum, ele já é uma realidade. Não é uma questão se ele vai acontecer, é uma questão de quando ele acontecer. E, sinceramente, se não existe um jogo político muito pesado, eu acredito que ele vai acontecer ainda esse ano, tendo até uma data muito importante de ser frisada, que é a data do dia 23 de maio deste ano, que vai ser uma data fundamental para essa questão do ETF, do Ethereum. Então, para mim, assim, a gente está num momento muito de si. Até eu quero fazer um destaque aqui, deixa eu voltar aqui a tela para falar com vocês diretamente, que eu acho que é importante. Deixa eu fazer um destaque aqui que eu acho legal, que é o seguinte, hoje não deu tempo, né, de adicionar esse conteúdo na live, mas a Franklin Templeton também adicionou um pedido de ETF Spot de Ether. Então agora, realmente, as maiores gestoras do mundo, as gestoras que fizeram a aprovação do ETF Spot de Bitcoin acontecer, estão fazendo o mesmo movimento para o ETF Spot de Ether. Então é importante entender isso, galera. Hoje, o mercado tradicional tem toda a noção do mundo que estar posicionado em cripto e oferecer cripto para os seus clientes é um jogo que faz sentido. Então é importante a gente entender e perceber essas mudanças, essas sutilezas dentro do mercado. Mas enfim, vamos voltar aqui para a apresentação. Deixa eu pegar aqui. Opa, aí, perfeito. Para continuar o raciocínio aqui com vocês, tá bom? Então, aqui, só comentando, né? Então, essa posição privilegiada, vamos colocar dessa forma, que o Ethereum tem. E quando a gente pensa para os criptonativos, a gente também tem um momento muito interessante, que é a questão de disponibilidade de dados, L2, entre outras grandes narrativas, como o próprio restaking, que estão movimentando bastante o ecossistema. E a segunda coisa que eu achei bem interessante foi um comentário da Catherine Wood, que é uma mulher, enfim, que ela é muito. Ela lidera, né, basicamente a Ark Invest, e ela é uma pessoa muito pró-cripto, é uma pessoa que ela normalmente é entusiasta do mercado de cripto, e ela acredita sempre no cenário, de certa forma, até mais otimista. E eu achei bem curioso esse comentário que ela fez num podcast, que foi que ela não acredita que a gente vai ter outras aprovações nesse ciclo de produtos de ETF, Spot, que não de Bitcoin e Ethereum, que seria muito difícil a gente ver de outros produtos. Isso dá principalmente pela infraestrutura, pessoal. Talvez a gente pode ver até o lançamento de alguma negociação de futuros dentro da CME de Solana, de Polygon, de Chainlink, enfim, de outro ativo, mas quando a gente pensa realmente na estrutura de ETF, é realmente muito pouco provável, porque tirando Ethereum e Bitcoin, nenhum outro ativo tem infraestrutura para receber um ETF nos moldes que a gente tem hoje. Então é importante a gente entender. Talvez o próximo ciclo seja o ciclo dos ETFs das altcoins. Esse ciclo tende a ser o ciclo do ETF de Bitcoin e de Ether. Enfim, só concluindo isso e reforçando, né, que depois do vídeo eu deixo ali a live que eu expliquei basicamente todo esse contexto do Ethereum para vocês. Segundo ponto que vai afetar profundamente o mercado de cripto, e isso vai acontecer nos próximos 36 dias, vai ser a reunião do OFMC, basicamente do comitê que decide a taxa de juros dos Estados Unidos. Variável macroeconômica já tem afetado bastante o mercado de cripto. Ela, na minha opinião, foi um dos principais fatores que gerou esse último bear market, e é importante a gente entender isso. Amanhã a gente já vai ter uma informação muito importante, e eu reforço aqui para vocês, prestem bastante atenção nela. Vai ser a liberação do CPI dos Estados Unidos amanhã, e depois de amanhã, na quarta, a gente vai ter a liberação do CPI do Reino Unido. Por que é importante isso? Porque esses dois dados tendem a ser os dados que vão direcionar toda a tomada de decisão por parte do Fed, por parte do comitê ali que decide as taxas de juros no Reino Unido sobre o futuro delas. Então, isso tende a afetar diretamente se a gente vai ter o corte de juros em maio ou em junho. Então, isso tende a ser um ponto definitivo para isso. Mas o outro ponto é justamente que no dia 20 de março, daqui a 36 dias, a gente também tem a próxima reunião do Fed. A tendência é que a gente não tenha corte de juros nessa reunião, mas que essa reunião deixe muito claro quando vai ser a data do próximo corte de juros. E nisso daqui eu faço dois destaques. Primeiro destaque é a diferença entre inflação e taxa de juros. Os Estados Unidos está com uma taxa de juros de 5,25%, com uma inflação abaixo dos 2%, quando a gente analisa esse número analisado nos últimos 6 meses. Então, isso é um fator que ajuda muito essa tese de corte de juros. E por que eu estou falando disso toda hora? Basicamente porque isso vai injetar liquidez no mercado. Para a gente ter um ciclo de bull market saudável, com entrada de institucional,
com o mercado de cripto batendo ali 7 a 12 trilhões de dólares e saindo desse patamar que a gente está abaixo dos 2 trilhões de dólares, a gente precisa de ter uma liquidez mais disponível no mercado. E acreditem, isso muda completamente o jogo para o mercado de cripto. Outra coisa que é importante destacar, então justamente essa expectativa do mercado, mas uma coisa que eu estou mais otimista. O mercado tradicional, ele mudou muito a opinião dele. Ele acreditava num processo de corte de juros muito mais bruto, aqui quando a gente falava no início do ano. Então aqui a gente avaliava justamente isso, o mercado acreditando nesse processo muito mais bruto. E agora, quando a gente olha para o mercado agora em fevereiro, ele já mudou bastante a expectativa. Ele está com uma expectativa muito mais branda e muito mais próxima do Fed. Por que isso daqui para mim é importante? Porque percebam uma coisa, preço sempre é igual à realidade menos a expectativa. Quando o mercado constrói uma expectativa muito grande, como, por exemplo, teremos um grande processo de corte de juros no ano de 2024, e ele é frustrado, a gente tende a ver uma retração daquele movimento positivo. E agora a gente está vendo o contrário. A gente está vendo o mercado muito mais alinhado com o Fed. Então a chance do mercado se frustrar em relação ao cenário macroeconômico está reduzindo drasticamente. E por consequência, a gente pode até ter surpresas positivas em relação a isso. Então, para mim, esse ponto é o segundo ponto assim que mais me chama a atenção, mais me brilha o olho em relação a isso. A gente está começando a ter um mercado muito mais alinhado com o Fed e um processo de juros bem mais interessante, que provavelmente tende a acontecer bem aqui, tá, galera? Tende a acontecer em junho desse ano. Então, para mim, essa é a maior probabilidade, e a gente percebe isso justamente sendo refletido no mercado, que a tendência é que isso aconteça daqui a 120 dias. Então, percebam aqui a importância. E aí, para a gente acompanhar a mais curto prazo, os dados mais importantes que a gente vai ter, vai ser justamente na terça-feira, esse dado aqui, ó, do CPI dos Estados Unidos, e o segundo dado mais importante, esse dado bem aqui, do CPI do Reino Unido, que vai ser lançado na quarta-feira. Evidentemente que eu vou trazer atualização para quem está nos grupos de WhatsApp, eu vou voltar a mandar alguns áudios essa semana, e aí, entre esses áudios, o áudio de amanhã vai ser justamente atualizando sobre esse cenário macroeconômico. Então, para quem não tá, fica aí a dica, se inscrevam no Crypto Today, eu vou mandar aí o link agora, vou deixar fixado também na parte da live para vocês, porque lá vocês conseguem, né, ter, enfim, as minhas análises diárias de forma gratuita e fazer parte das nossas comunidades. A gente tá com mais de 16 mil pessoas no nosso grupo de WhatsApp. Pô, o pessoal é incrível, né, tá sempre comparecendo super bem. E, enfim, para mim é sempre um prazer estar atualizando todo mundo lá. Então, beleza. Outro ponto comentado, e vamos aqui para o terceiro grande catalisador que nós teremos nos próximos 60 dias para o mercado de cripto, que é justamente o halving do Bitcoin. O halving ele tem um impacto histórico e de marketing muito grande, e ele provavelmente vai acontecer no dia 8 de abril. Aqui eu acho que é importante fazer alguns comentários, né? Eu não vou trazer aqui, essencialmente, aquela imagem do halving do Bitcoin igual todo mundo traz, com aquela coisa grandiosa, mas eu quero trazer uma outra reflexão. A gente está começando num contexto de mudança de política econômica e a gente está num ano em que literalmente não existe teto para a dívida americana. Então o halving do Bitcoin ele vem justamente como uma forma muito forte de reforçar todas essas teses em relação ao Bitcoin, quando eu falo assim, essas teses de segurança de política monetária, de toda a estrutura. Então, quando a gente tem esse momento do halving do Bitcoin, é interessante a gente perceber toda essa reflexão, todo esse impacto que ele vai ter. E para mim, eu acredito que as principais gestoras, BlackRock, Fidelity, todas elas vão usar esse argumento como um argumento muito forte de marketing, como um argumento muito forte de direcionar atenção para o mercado. Então, isso para mim é um outro fator que eu analiso como muito otimista para o mercado.